sobre correção de produção de texto dos alunos. Eu tenho recebido muitas perguntas, como eu já disse a vocês, e como fazer essas intervenções. É um conteúdo com poucas orientações. Eu estou me baseando hoje nesse livro. Tá? Esse livro ele não é um livro editado que você vai encontrar para comprar, porque ele foi organizado pela equipe do Laboratório de Psicologia Genética da Unicamp, uma formação que teve para o governo do estado de São Paulo, e eu tive o privilégio de participar com a minha professora. Então eu estou me baseando nesse texto. Quem está aqui no meu canal no YouTube está conseguindo ver tudo certinho. Então quem está aqui no Instagram, corre para o YouTube para ver tudo certinho que eu vou mostrar. Então olha, é uma reflexão sobre como corrigir e o aluno ser um autor e revisor do próprio trabalho. Bora lá? A autora desse texto é a professora Adriane Santa Rosa dos Santos, tá? E a professora Valéria Cantelli. Aliás, eu quero conversar com essas duas professoras para trazer elas aqui para conversar com a gente aqui no nosso papo de terça. O que vocês acham? Bom, vamos lá. Já tem bastante gente aqui. Como corrigir as produções textuais nas primeiras séries, nas séries iniciais, né? Então, corrigir e avaliar faz parte do dia a dia do professor, como também indica a construção e produção do conhecimento dos alunos, não é? Então, eu peguei aqui esse caderninho, ó, produção textual, né? Um aluninho de segundo ano, e olha só essa produção de texto, gente. Quem tá no YouTube tá vendo certinho. Olha só. Pensa você corrigir isso aqui. Lá no início do ano, a criança faz uma reescrita e tá aquela confusão, né? Como que a criança evolui dessa produção de texto para essa aqui no final do ano? Vou ver se eu acho alguma aqui. Olha só, deixa eu ver se tem alguma aqui. Essa criança não. Mas olha só, olha aqui, já melhorou bastante aqui. Enfim, como a gente faz? Escrever, antes de começar a falar como a gente faz, eu queria propor uma reflexão para você, professor. Escrever é um ato individual e solitário. Você já parou para pensar como é complicado a gente pegar um papel em branco? Vou pegar um papel. Pega um papel em branco e escreve. A gente às vezes trava, não é? É um momento que a gente tem que se concentrar, se interiorizar, né? Então, não é uma tarefa tão simples quanto parece você encher uma folha aqui com um texto, não é? Então, primeira coisa, você tem que sempre se lembrar disso e preparar o seu aluno para ele pegar essa folha em branco e criar. Então, não basta eu chegar aqui e dar uma folha e falar, agora eu quero uma produção de texto. Olha, se tiver pauta, você pega aqui, eu quero que você tenha essa folha pautada e escrevam frente e verso uma história. Nada fácil, não é? Se fosse pedir para mim, eu ia travar em vocês. Bom, a história, a criança, ela começa a escrever muito antes do que essa primeira vez que o professor coloca um lápis na mão dela e lhe mostra como são as letras. Todos nós sabemos que a produção de texto, ela começa oralmente. Então, a criança pequenininha, se você começar a conversar com ela, ela vai te contar uma história, ela tem criatividade, né? Aí, quando ela se alfabetizar, ela começa a colocar no papel o que ela pensa, através dos signos linguísticos, que são as letras, sílabas e palavras, né? E aí ela vai formando as frases. Então, falar assim, a produção de texto começa em que ano? Desde pequenininho. A diferença é a estrutura de como você vai organizar essa produção. Tudo bem até aqui? Bom,
Então, no ensino da língua portuguesa, a gente observa que ainda são dedicados muito poucos momentos para as atividades de produção de texto. Vocês já perceberam? Conta aqui para mim, quantas produções de texto vocês têm na sua grade dessa semana? Quantas produções de texto você deu essa semana? Pode contar a formação de frase também, vai. Conta para mim. Eu quero saber quantas produções de textos por semana você coloca na sua programação semanal. Olha lá, na Tércia está falando uma, ainda mais, olha lá, a maioria, todas estão me contando aqui que só dão uma produção de texto por semana. Aprender a ler e escrever, para a criança aprender a ler e escrever, ela precisa ler e escrever, né? Não simplesmente só copiar, que é o que a gente aprendeu. Eu, pelo menos, era assim. A maior parte da minha vida escolar eu copiei as coisas, eu não criei. Enfim, a gente tem que... Agora, a outra pergunta. Você colocou na sua grade da semana uma produção textual em que a criança precisasse fazer uma análise crítica do que ela escreveu? Alguém aqui fez isso? Uma atividade assim, que a criança escreve o texto e ela analisa o texto que ela mesma escreveu, né? Então, é isso que eu vou contar para vocês aqui. Então, fica aqui que eu vou contar tudinho para vocês como eu faço com os meus alunos. Ó, tem aqui os caderninhos. A gente tem um caderno de produção de texto. Por que eu faço isso? Porque tá tudo aqui, não fica espalhado em folhinha, sabe? Eu prefiro um caderno só para produção de texto. Quem aqui faz essa estratégia também? Vai me contando aqui para mental. E você vai entender por quê até o final dessa live. Então, ó, vamos lá. A gente observa também uma outra coisa que muitos professores reclamam. Ah, mas o meu aluno não gosta de produção de texto. Ele não quer fazer porque dá trabalho, né? Eu dou livro para ler, para levar para casa, o aluno não lê, não é? Não é assim, pessoal? Os professores aqui sabem como é a vida lá dentro da sala de aula, né? Mas, gente, se nós estamos na escola basicamente para aprender a ler e escrever, né? E contar e saber nos virarmos aí no nosso mundo, né? Saber a gente se deparar com alguma situação que a gente precisa aprender a ler, somar, né? É basicamente isso. Isso é o conteúdo principal. Os outros são os que complementam, né? Então, ciência, história, geografia complementam o nosso saber. Mas se a gente não sabe dominar a língua escrita é base de tudo, até da matemática. Concordam? Texto escrito pela criança, escreve essa frase, ó, vou falar devagar. O texto escrito pela criança deve ser algo prazeroso e muito significativo. Vou repetir. Quem puder, faz a gentileza para mim aqui. Escrito pela criança deve ser algo prazeroso e significativo. Mas como eu vou fazer isso? Eu tô com aqui um monte de perguntas já, ó. A Germana tem estratégia que eu vou contar que você pode adaptar para sua aula. Vamos com calma aqui. Então, ó lá, a Viviane Guimarães escreveu para mim no YouTube. Obrigado, Viviane. Essa frase, gente, pega um post-it, anota essa frase e cola na sua frente. A Giovana escreveu aqui no Instagram para mim. Obrigada, Giovana. Por que eu pedi para escrever essa frase? Porque eu quero que vocês pensem um pouquinho. A educação pública do Paraná é outra história. Um pouquinho, antes de eu ensinar as estratégias, eu quero que você pense comigo. O que significa errar numa perspectiva construtivista, numa perspectiva em que a criança constrói o conhecimento, em que a criança reflete sobre o que ela faz?
que significa errar nessa perspectiva? Errar, ele parece problema, mas não é problema, gente. Todos nós estamos focados no problema do erro, mas é bom a criança errar, porque quando ela erra, ela tem que refazer, refletir, por que ela fez assim e outra fez de outro jeito. Então, o erro parece quando as situações pedagógicas apresentam problemas para resolver, dos quais as crianças não têm todas as soluções. Então, o erro é muito importante. Então, a gente sempre tem que deixar isso claro, primeiro, para os pais das crianças, tá? O pai dessa criança aqui, que vai pegar esse caderninho, deixa eu ver esse caderninho aqui, ele vai pegar esse caderninho e vai ler isso aqui, ó, isso aqui, tá vendo? Olha essa produção de texto, tudo misturado. O que esse pai vai pensar? Eu vou falar, nossa, meu filho não sabe nada. Então, você tem que preparar os pais e explicar, dependendo do ano que você trabalha, quem perguntou do primeiro ano, olha só, você tem que preparar os pais e dizer o seguinte, olha, meu objetivo nesse primeiro semestre é que a criança escreva. E eu vou olhar somente se ela está escrevendo sem pular linha, sem deixar muito espaço. Aí quando ela aprende a letra cursiva, eu vou observar se ela dá o parágrafo, se ela põe ponto final. Não importa muito o que ela escreveu ali naquele momento. Em outros momentos, você vai perguntar qual é o começo, como acabou sua história. Então, assim, no primeiro ano, você tem que ensinar, deixar ela escrever do jeito dela e pedir para ela ler a história para você. Ela vai contar do jeito dela. Muitas vezes a criança conta da cabeça, a gente sabe que ela está lendo, não é o que está escrito, não é? Então, no segundo ano, a criança já tem que saber o começo e o fim. Já tem que saber usar parágrafo, já tem que saber usar o ponto final, ao final do segundo ano, tá? Já tem que ter uma noção do diálogo, que existe diálogo, existe uma pontuação diferente. Até tem criança que já consegue entender a vírgula no segundo ano. Assim, entender que existe a vírgula, mas usar ainda eles não conseguem. No terceiro ano, é que a criança que tem que ter aquela evolução. Tem que ter, até o final do ano, começo, meio e fim na sua produção textual. Tem que saber usar o parágrafo, usar o ponto final, usar a vírgula, travessão, 2 pontos, fazer diálogo. Então, até o terceiro ano, final do terceiro ano. No quarto ano, a gente começa a trabalhar mais a fundo a questão gramatical e a questão da criança fazer as concordâncias e tudo mais. Então, a gente vai aumentando o grau de dificuldade conforme a criança avança. Vocês percebem? Fazendo essa análise? Bom, o que o professor precisa definir? Anotem aí. Eu vou falar para vocês 5 coisas que o professor precisa definir quando ele vai começar as produções de texto e corrigir essas produções. Então, primeira coisa que o professor precisa definir dentro da idade que ele trabalha é quais os gêneros textuais que vai trabalhar no ano. Então, primeiro ano vai trabalhar reescrita, vai trabalhar poema. Qual é o gênero textual da sua idade aí? Terceiro ano trabalha fábula, trabalha pequenos contos, enfim. Quais são os gêneros textuais? Por quê? Porque quando você for fazer a correção, você tem que corrigir segundo o gênero textual. Por exemplo, o gênero textual poesia, ele não pode ser escrito até o final, ele tem uma estrutura para escrever.
né? Então, primeiro você tem que determinar o gênero textual. Se você vai fazer narrativas, aí sim, né? A narrativa eu acho que tem que ter todos os anos, né? Depois, a segunda coisa, analisar as produções dos alunos, identificar os principais erros e sua frequência. É aí que entra o diagnóstico, gente. Você pega as produções de texto dos seus alunos, pega lá as produções e observa o que está acontecendo. Ah, ó, olhei aqui na produção de texto do meu aluno. Nossa, essa produção está faltando. Deixa eu ver aqui, eu vou achar um aqui. Ó, essa produção de texto está faltando parágrafo. A maioria dos meus alunos não sabem usar o parágrafo. A maioria dos meus alunos não sabem usar 2 pontos e o travessão. Então, você faz essa análise para descobrir quais as coisas que está pegando mais aí na sua sala. Aí, com essas informações na mão, você vai dar atividades para você reforçar. Por exemplo, você tem que dar pequenos... Se o problema aí na sua sala é a questão do parágrafo, então você tem que fazer atividades para a criança perceber que quando usa o parágrafo, em que momento colocar, né? Se você perceber que é a pontuação o problema, você pode dar pequenos trechos de textos e ela identificar onde foi colocada a pontuação e por quê, né? Então, percebe que dar uma produção de texto para fazer não é só dar o caderno lá e pedir para a criança criar uma história, mas você tem que estruturar essa criança para ela saber como ela faz essa história, percebe? Então, identificar os principais erros da sua turma e a frequência. Quantas vezes essa criança erra, a classe inteira errou, por exemplo, não colocou, não sabe na mesma linha, uma criança de 4 anos, por exemplo. Então, a gente tem que identificar esse. A terceira coisa, você precisa organizar as atividades, como eu disse, para a reflexão dos seus alunos sobre os erros, né? E pegar essas produções, uma atividade legal é pegar essa produção que está bagunçada, que nem essa aqui, ó. Olha isso, ó. Dá para ver? Deixa eu ver se eu consigo trazer de perto aqui, ó. Tem essa produção tudo bagunçada, né? Então você vai pegar, tira uma cópia dessa produção, entrega para o aluno e pede para ele reescrever, colocando parágrafo, por exemplo. Né? Vocês estão gostando das ideias? Conta aqui para mim, vocês estão quietinhos a nossa aula. Então eu já falei para vocês 3 coisas que vocês precisam definir. Quais os gêneros trabalhados, analisar as produções dos alunos, identificar os principais erros e sua frequência. E a terceira coisa é organizar atividades para o aluno refletir sobre as suas produções e identificar o que precisa melhorar e reelaborar. E a próxima coisa, você tem que definir quais os melhores procedimentos para o trabalho de correção textual do grupo. Então é aqui que entra as adequações que eu falei que dá para fazer. Você está aí na aula online, com live no Classroom, por exemplo. Como você pode pegar e fazer uma atividade para a criança aprender a usar o travessão, usar o parágrafo, né? Então, usar o ponto final. Você tem que pensar aí um pouquinho, né, nas suas estratégias. E a quinta coisa é valorizar a qualidade dos registros. O que é valorizar a qualidade dos registros? É você dizer que o seu aluno está avançando e comparar ele com ele mesmo, né? Então, olha, por exemplo, deixa eu ver se eu acho algum aqui que avançou. Eu não peguei aqui um... Bom, ó, esse aqui, por exemplo. Olha esse caderno. Tá vendo?
A criança, ó, ela emendava tudo, não colocava, ó, parágrafo. Era uma criança de 4º ano aqui, ó. Não colocava parágrafo, né? E é uma tripa só, você não vê ponto final, né? Essa é a primeira produção do ano. Quando você vai lá no final do ano, deixa eu ver se eu acho alguma aqui. Ah, olha essa aqui, ó, que legal. Olha essa aqui, que ela escreveu, já a mesma criança, dá pra ver a evolução, olha, ai, não sei se eu estou conseguindo mostrar, ó, tá vendo, ó, só aqui você já vê como ela evoluiu, e ela colocou parágrafo, ela colocou as acentuações, então assim, ó, conforme, isso aqui é o mês de setembro, aquela primeira no mês de janeiro, conforme o aluno avança, a gente vê as estratégias que o professor está usando. Então, o professor detectou aqui, no começo do ano, detectou que ela não sabia usar parágrafo, detectou que ela não sabia usar travessão. E aí, o que ela fez? Ela fez as atividades para ensinar a criança, porque a criança não vai tirar do nada assim. Agora eu sei usar o travessão, agora eu sei usar, escrever um diálogo. Não é do nada. A professora precisa das intervenções para a criança refletir. Tudo bem até aqui? Tudo bem? Olha, a gente não consegue falar direto, então você pode até fazer uma brincadeira, eu sempre faço isso. Eu escrevo uma frase grande, sem vírgula. E depois eu coloco as vírgulas. Ó, vou ler com vírgula e vou ler sem vírgula. O que você repara? Ai, sem vírgula você ficou até sem fôlego no final, não é? Então. E aí, quando eu falo, agora eu vou ler com a vírgula. E aí eu leio com a vírgula. Gente, a diferença dá para perceber. Aí a gente pede para a criança ler sem a vírgula e ler com a vírgula. E eles aprendem assim, mas não é só uma vez que você faz isso. Então, no momento você faz isso, em outro momento você pega um texto, pede para ele identificar onde estão as vírgulas, pintar com marca-texto, ler o texto respeitando a vírgula, e aí eles vão entendendo. Primeiro eles têm que entender para que serve, para ele poder utilizar. E quando ele for utilizar, ele vai compreendendo que precisa daquela pausinha para respirar. Bom, então agora, a segunda parte da live, eu vou falar para vocês sobre estratégias para corrigir. Então, até agora, eu expliquei para vocês a importância da correção, né? E a importância e o que a gente precisa para chegar na correção de texto, né? Que é essa produção de texto. Bom, existem inúmeras estratégias para correção de texto, tá? E algumas são mais coerentes com a aprendizagem ativa, que é o que eu vou te ensinar agora, né? Então, primeira coisa, número 1. Primeira estratégia. Professor, seleciona alguma produção de texto ou trechos dos próprios alunos e solicita a participação da classe para ler o texto, observar e reelaborar os aspectos, considerando algum conteúdo que você quer trabalhar, que você quer destacar. Porque assim, eu não posso pegar um texto como esse aqui, por exemplo, ó, este aqui, ó. Eu não posso pegar esse texto e querer corrigir todos os erros do aluno no mesmo dia, certo? Então você, como eu disse lá anteriormente, você precisa saber o que você tem que priorizar. O que está mais dando problema na sua sala? É o uso do parágrafo. Então, vamos pegar esse texto aqui, ó, né? Organizar os parágrafos desse texto. Vamos fazer isso. Ou tira uma cópia com autorização da criança. Isso é muito importante. Você, com jeitinho, você vai falar para a criança, olha só, eu observei seu texto e tem uma coisa que está faltando. O que você acha que está faltando no seu texto? Se a criança não identifica, você fala, lembra quando a gente vai começar a escrever, a gente tem que dar lá os 2 dedinhos de parágrafo,
que a Pro já ensinou, tem parágrafo no seu texto? Ah, não tem. Ah, não tem, Pro. Então, e agora? Como a gente vai fazer? A gente vai precisar reorganizar esse texto. Aí eu queria pedir para você falar com um jeitinho assim, eu queria perguntar para você, se você não se importar, eu gostaria de usar o seu texto para ajudar outras crianças que também ainda não sabem usar o parágrafo. Você concorda? Posso utilizar? Outra coisa importante, avise os pais com antecedência desse tipo de procedimento. Explique para eles que quando você for fazer uma correção com aprendizagem ativa, você vai pegar texto dos alunos e que você vai conversar antecipadamente e você vai tomar cuidado para a criança não ficar melindrada e você vai conversar com a classe também antes de apresentar qualquer texto, você omite. Ó, esse texto é de uma criança dessa classe, mas não fala de quem é, né? Porque aí você explica para a turma, você explica, olha gente, eu vou mostrar um trechinho aqui, o objetivo é a gente estudar e aprender. Não importa quem escreveu o texto. Ou ainda, se você tiver problemas na sala, porque acontece muito, você conversa, você pode procurar na internet. Tem muito texto aí, escrito para ser corrigido na internet. Dá um Google aí, procura um texto, né? Então, eu costumo guardar textos de anos anteriores, assim, que os alunos não sabem, né? Ó, por exemplo, olha esse aqui, ó. Ele é de 2011, ó, dá pra ver? 2011, tá tudo bagunçadinho. Aí eu pego aqui, tiro uma cópia disso aqui e dou para os alunos e peço que os alunos identifiquem onde está o erro e reescrevam de maneira que o texto fique organizado. Então, essa é uma estratégia. Gostaram? Vocês estão gostando? Conta aqui pra mim. E ó, tá vendo aqui embaixo? É super importante isso aí. Então vamos lá, continuando. Quem está no Instagram pode me assistir no YouTube. No YouTube eu tô mostrando e dá pra ver tudo certinho. Daqui a pouco eu vou mostrar umas coisas que não vai dar pra ler aqui no Instagram, porque sai ao contrário. É Papo da Professora Denise no YouTube. Você vai lá na busca do YouTube, na lupinha, digita lá. Papo da Professora Denise e você vai me encontrar lá, ok? Bom, segunda dica, segunda estratégia para você fazer uma correção. Após você ter direcionado como produzir o texto, no início, todo professor faz isso. Como é mesmo que a gente faz? A gente tem que ter. O que tem que ter num texto? Você dá aquela retomada antes de começar a escrita, né? E faz a estratégia de produção e a retomada assim. Ah, tem que ter parágrafo, tem que ter travessão quando tiver fala, tem que ter ponto final quando acaba. Você dá aquela retomada, né? E aí o aluno escreve. E uma coisa que eu sempre faço é assim, para quem a gente está escrevendo o texto? Quem é a primeira pessoa que vai ler seu texto? Ah, é você, professora. A primeira pessoa que vai ler o seu texto é você mesmo. Todos os textos precisam de revisão antes de entregar para a professora. Vocês fazem isso? Quem aqui exige uma revisão, uma leitura antes de entregar? Eu faço isso o tempo todo. Olha só, a hora que você terminar o seu texto, você não precisa entregar correndo, a gente não está com pressa, a gente tem tempo, né? Você dá o tempo, estipula o tempo, e aí você explica, antes de você me entregar, você precisa reler o que você escreveu, porque vai que você esqueceu alguma coisa. Você não vai querer me mostrar um texto faltando alguma coisa. Então, assim, leia seu texto, tá? E aí, depois que ele leu, né, ou ele vai entregar. Uma outra estratégia é realizar a leitura trocando. Agora, todo mundo terminou a produção, no outro dia, você pode pedir para o aluno reler o texto de novo, porque é assim, né? Eu não sei vocês, mas eu escrevo para o blog,
eu gosto de escrever, deixa quietinho, deixa dormir a ideia, vocês fazem isso? E no outro dia eu leio novamente para eu ver se eu quero corrigir alguma coisa, acrescentar ou tirar alguma coisa, né? Então vocês têm que explicar isso. Quando uma pessoa escreve, não é uma competição para ver quem acaba primeiro. Você escreve, deixa quietinha a sua produção. Num outro momento você lê de novo, não muito longe, né? Então, tipo, por isso que não pode ser só uma vez na semana a produção. A escrita pode ser um dia, mas a revisão pode ser em outro. E é essa revisão que vai ajudar o seu aluno a construir os conhecimentos necessários para avançar na escrita. Além de outras coisas, né? Que é a leitura e as atividades que a gente coloca para ele, certo? Então, você pode no próximo dia aí, num outro dia. Agora nós vamos trocar as produções. Ai, Denise, mas eu estou em aula online, como que eu vou trocar a produção de um aluno para outro? Você pede para eles tirarem foto das produções, te enviarem pelo WhatsApp ou te enviarem em algum outro lugar que é o seu canal de comunicação, normalmente é o WhatsApp. Tira foto, você, professora, pega essas fotos e você envia como atividade para outros alunos lerem. Então vai dar um trabalhinho para você, mas vai valer muito a pena. E ó, lembrando antes, você pode omitir o nome da criança. A criança que vai ler o texto não precisa saber que é de fulano ou de ciclano. Você vai mandar o texto, não importa de quem é, né? Importa que ela leia e ela detecte o que tem de errado ali. Tudo bem até aqui? Gostaram dessa ideia? Me contem aqui, gente, vocês estão muito quietinhos. 21 pessoas no YouTube, oba! Não esquece de dar... Você pode dar o texto, então, a dica 2, dar o texto para um outro colega refletir e sugerir uma reorganização de alguns trechos. Por exemplo, eu quero que vocês peguem esse texto que eu enviei para vocês e dê uma sugestão para mudar o final da história, para mudar a maneira como a criança terminou a história. Olha lá se o texto tem o começo e tem o final. Qual é o começo? Qual é o final? E aí e se você fosse escrever no lugar dessa criança, reorganiza o texto aqui e me manda a sua reorganização. Vai dar um trabalhinho para o professor, mas vai valer super a pena. Porque, ai, Denise, mas demora muito. E os conteúdos que eu tenho que dar? Gente, se o seu aluno estiver escrevendo direitinho, ele vai dar um salto tão grande que todo aquele esforço que você tem que fazer até o fim do ano vai ser recompensado nesse tempo que você está fazendo a reflexão sobre a escrita de autoria dele mesmo, tá? Bom, terceira dica é o próprio aluno, após um período que é produzir o texto. Então, vamos supor, esse aluno aqui, ó, ele escreveu em agosto, ó. Ele escreveu em agosto. Em agosto ele escreveu esse texto. Lá em setembro ou outubro, você pega esse mesmo texto, pessoal. Abra no dia tal, que a gente fez a produção tal. Você vai ler o seu próprio texto e vai perceber aí o que precisa ser alterado, o que precisa ser reorganizado. Então, você pode pedir para outra criança rever e reorganizar, o próprio aluno rever ou reorganizar, ou você com a classe toda pegar um texto e fazer junto com eles. E uma coisa que eu sempre lembro que a minha professora Adriane Santa Rosa fala, né, é assim, ó, não vai sair da cabeça do aluno a ideia de escrita, você tem que dar os modelos. Por isso que é importante você usar 3 estratégias, tá? Ora você usa uma, ora você usa outra, ora você usa outra. Tudo bem até aqui? Então, o professor vai trabalhar em grupo, vai trabalhar o próprio aluno e aí ele se autocorrige. E essa diversidade de agentes corretores, essa maneira diferente,
cada hora você corrige de um jeito, torna o processo muito mais rico e democrático. Mas é preciso destacar que em todas as etapas, o professor é o elemento que coordena esse processo, tá? Você não pode nunca falar, o aluno se vira e ele corrige, mas depois o professor tem que olhar. E assim, a produção de texto realmente dá bastante trabalho, mas é muito recompensador você pegar no final do ano um caderno que está maravilhoso e você fala, eu fiz essa criança avançar na escrita. É muito, muito legal. Outra coisa que a gente tem que considerar é que, independente da maneira que a gente realiza a correção, é necessário fazer as intervenções necessárias. Então, mesmo depois que você pediu para a criança reescrever, você vai pegar esse texto e vai de novo voltar lá e mapear a sua sala, ver quais são os problemas. Esse mapeamento, esse diagnóstico tem que acontecer o ano inteiro. E é por isso que eu tenho lá no meu blog, eu tenho uma tabela de observação dos alunos, porque eu uso muito essa tabela. Você pega essa tabela e você, toda aula, dia tal, produção de texto, observei isso de cada aluno. Você vai fazendo um mapa da sala. Depois você fala, quero ver o que está pegando aqui na minha sala, está dando mais problema. E aí você mapeia e dá atividades para sanar essas dúvidas e fazer o aluno avançar. Tudo bem até aqui, gente? Estratégia muito legal, que muita gente usa, mas muita gente ainda não conhece, é a legenda de correção de texto. Quem aqui usa a legenda de correção de texto? Fala, eu uso. Escreve aqui para mim. Eu uso. Escreve para mim. Bom, a legenda de correção de texto ela é importante e é um procedimento muito utilizado na correção textual. É importante criar uma legenda para a correção das produções, escolhendo sinalizadores para indicar as necessidades de reorganizar os problemas do texto, tá? Então, o uso de códigos que podem ser criados, podem não, eu vou dizer para vocês, não adianta você fazer uma legenda de produção maravilhosa e linda sem o aluno entender nada. Então, o que eu estou falando? Ó, vou mostrar para vocês uma que eu fiz. Aqui. Olha só. Olha como que é o meu caderno. Ó, então aqui tem uma prece do livro. Aqui tem as regras do caderno que a gente organizou. Ó. Depois, legenda. Nós combinamos essa legenda. Ó, pessoal, tudo está bem certinho. Ó, é uma legenda. Querem copiar? Vou segurar aqui um pouquinho, tá? Ó, então é assim, ó. Essa legenda de correção de texto, ó, tem uma estrelinha, tem uma bolinha, tem uma setinha. Agora deu, ó. Tem uma setinha e tem uma barrinha. Tá vendo? Tirem print aí, gente. Podem tirar print aí, então, ó, essa legenda de correção de texto, a gente criou ainda. Ó, eu vou tirar uma foto dessa legenda aqui, ó, eu vou postar para vocês no Instagram e aqui no YouTube também, tudo bem? Ó, essa legenda, por exemplo, quando tem uma estrelinha, que a gente combinou, eu combinei com o meu grupo, né, dessa classe, que uma estrelinha é quando a letra está minúscula e tem que ser maiúscula. A bolinha tem erro de escrita na palavra. A setinha, você esqueceu de colocar parágrafo na frase. E uma barrinha quer dizer o fim do parágrafo. Então, começou um novo parágrafo. Esses códigos, eu determinei junto com a classe. Eu não peguei esse impresso aqui, já cheguei lá e falei, ó, essa aqui é a nossa regra de correção. Não. Gente, nós precisamos, ó, eu fiz assim. Pessoal, eu preciso
construir com vocês um código, né, uma legenda de correção, para quando eu olhar o texto e vocês não estiverem perto da Pro, eu poder fazer eu fazer algumas anotações nos seus textos para você corrigir. Então, o que a gente pode usar? Por exemplo, quais são os erros que mais aparecem nas produções, que eles sempre esquecem? Aí as crianças vão falar, ponto final, ponto não sei o que lá. Aí você vai fazendo uma lista. E aí depois que você fizer a lista, você fala, e agora? Quando eu ver que uma letra era para ser maiúscula e ela está minúscula, o que eu uso? Um sinalzinho. Aí eles vão falando. Então, a partir daí, a criança está criando com você as regras. Isso é super importante, porque elas estão participando ativamente do processo de correção. Elas estão inventando os símbolos, né? Eu vejo muito aí, é igual aquele cartaz das regras da sala. O professor chega, é tudo bonito lá, e já cola, antes da criança entrar na sala, já vem o cartaz de regras. Não pode, gente. Você tem que construir as regras com as crianças, assim como você tem que construir a legenda de produção de texto. Então, ó, mais uma vez aqui, ó. Pessoal do YouTube, vocês estão conseguindo ver? Me conta aqui, ó. Eu tenho essa câmera. Então, eu vou construir esses códigos. Também você pode pôr números, dar sugestão para as crianças. Os meus alunos gostavam. Já vou mostrar, professora Eliana, no caderno como eu faço. Eu tenho um lugar aqui que eu já marquei, que eu vou mostrar já já. Então, quem está aqui no YouTube, no Instagram, que quer ver certinho, vai lá pro Papo da Professora Denise no YouTube. Bom, e essas podem ser letras, A, B, C, D, podem ser números, podem ser símbolos. Os meus alunos do terceiro ano adoraram símbolos e a gente usou símbolos, tá? E aí, gente, essa legenda, ela vai olhar lá a estrelinha, ela já sabe que tem uma letra maiúscula, minúscula no lugar da maiúscula. Ela vai olhar o pontinho, ela vai saber que tem erro na palavra, né? E uma estratégia interessante que eu uso muito, deixa eu mostrar para vocês aqui, eu separei alguns, ó. Deixa eu ver, ó. Tá, eu não sei se vai dar para ver, mas ó. Ai, não vai dar para ver, gente. Ó, tem uma setinha aqui, tá vendo? E tem bolinhas que eu fiz no texto, acho que desse lado vai dar para ver. Ó, tá vendo as bolinhas? Ó, são bolinhas. Olha aqui no Instagram, gente. Ó, bolinhas. E aí, quando tinha uma bolinha, o que precisava fazer? A palavra estava com escrita errada, né? Outras vezes, eu usava uma outra estratégia, que é escrever, ó. Tá vendo aqui que eu escrevia, ó? Mas essa câmera hoje tá uma graça. Ó, tá vendo aqui que eu escrevia na linha que tinha o erro? Ó, a bolinha aqui. Na linha que tinha o erro, eu escrevia a palavra corretamente para a criança escrever, reescrever. Então, essa é uma estratégia que eu usava, tá? Deixa eu ver o que mais aqui. Bom, deixa eu ver onde eu estou. Independente da estratégia que você usar para correção de texto, você tem que fazer o aluno participar, gente. Isso é fundamental, tá? Ele se envolve. Então, ele vai curtir fazer o texto e ele vai curtir a correção também. Porque, eu vou escrever o texto, depois vou ter que corrigir tudo, é muito chato. Quando você envolve a classe, eles começam, um dá uma ideia, outro dá uma ideia. E eles começam a refletir sobre o próprio texto e também sobre o processo de domínio da língua escrita. Eles vão pensar sobre isso, tá? A correção é uma ação pedagógica necessária e deve ser realizada com muito cuidado pelo professor. Como eu disse desde o início, você tem que tomar bastante cuidado. A criança pode chorar, né? Se você não souber falar com cuidado, com jeito, você tem que preparar os pais primeiro, explicando como você trabalha, as crianças, explicando quais são os seus objetivos, o que você vai olhar naquele texto, o que você vai observar. Olha, quando você escrever o texto, a Pro
vai observar se vocês estão se lembrando de usar parágrafo. O que mais precisa ter num texto mesmo? Aí você retoma com ele. Retoma 1, 10, 20, 30 vezes a mesma coisa, que aí vai, fala 1, fala 2, fala 10 e vai interiorizando, né? E aí eles, a hora que eles veem, fala, gente, lembra no começo, no outro dia, lembra ontem quando a gente fez a produção de texto, a professora falou que ia observar o que mesmo? Ah, se tinha parágrafo, se tinha pontuação, se tinha travessão, se tinha ponto na mesma linha, dependendo da idade. Ah, então tá. Então, antes da gente começar a correção, antes de vocês me entregarem, dá uma lidinha aí no texto de vocês, para ver se vocês se lembrarem de tudo. Percebe que não é tudo num dia só? Porque é muito cansativo isso, muito cansativo. Então, ó, ela tem que ter muito cuidado, você deve cuidar para não apontar apenas os erros, tá? E assumir o compromisso de tornar essas situações de correção instrumentos de ações reflexivas sobre a língua escrita. Você, professor, é responsável pelo clima socioemocional da sua sala. Então você tem que preparar eles para isso. E olha só, que legal aqui, eu vou mostrar para vocês nesse mesmo caderninho, pequenas frases que quando eu estou lendo, eu escrevo. Aqui, ó, a criança estava escrevendo, falando sobre alguma coisa de comer, e eu escrevi aqui, ai, que fome, né? Ó, que fome. Intervenções assim, né? Eu estava lendo e comentando o texto dela, não só falando das coisas negativas, ah, você esqueceu isso, esqueceu aquilo, mas falando, nossa, eu também teria medo desse lobo, sabe? Você colocar alguma coisa de sentimento. Se vocês quiserem, posso fazer uma live, uma aula sobre escritas construtivas para escrever, mensagens construtivas para escrever no caderno. Sabe aqueles selinhos que você compra lá que tem parabéns, não sei o que? A gente pode fazer melhor que isso. Se vocês quiserem, escreve aqui que querem essa live sobre escrita, frases construtivas para escrever nos cadernos. Escreve aqui para mim, eu quero essa live de escrita que eu faço para vocês. Façam o pedido aqui, ó. Bom, uma outra coisa muito legal que eu faço é assim, ó. Quando acaba o bimestre, olha isso aqui que eu coloco no caderno, ó. Eu faço assim, um encerramento da fase. Então, ó, papai e mamãe, nesse caderno estão alguns textos que escrevi até agora. Seria muito importante para mim saber a sua opinião. Então, eu pedia para a criança falar com os pais, ó, vamos ver se dá para ver agora, ó, um bilhetinho pedindo para os pais deixarem um comentário sobre os textos da criança. Ó, aí aqui a mãe escreveu um texto e assinou. Você imagina, ó, dá pra ver? Tá de trás pra frente. Ó, aqui, ó, o bilhetinho. Então você imagina o que a criança fica feliz. Essa menina, eu me lembro até hoje, como ela veio correndo me mostrar, olha, minha mãe me deixou um bilhete no caderno. Ela adorou as minhas histórias, né? Então, olha, eu tinha a mãe, os pais preparados, sabendo dos meus objetivos, a criança intervindo e procurando os próprios erros, e aí a gente encerra uma fase com a criança levando para a família ver os textos. Então, para que a gente escreve texto? Para que outras pessoas leiam. Então, se eu sei que os meus pais vão ler meus textos, eu vou caprichar, eu vou fazer revisão, vou querer deixar tudo bonito, porque na próxima fase, quando tiver o próximo bilhetinho, eu vou querer que meus pais falem mais, me deixem mais aí bilhetinhos. Então, gente, é assim que a gente trabalha, com a afetividade, envolvendo o aluno, né? Então, olha como essa menina evoluiu no caderno.
Aqui ainda ela tem um problema. Vocês estão vendo que está faltando um lolinha para mudar de parágrafo? Isso é um problema ainda a ser corrigido aqui. Mas, gente, é uma delícia ver a evolução deles. Gostaram dessa ideia? Deixa eu ver se eu marquei mais alguma coisa para mostrar para vocês aqui. Bom, eu escrevi... já mostrei tudo aqui para vocês. Bom, outra coisa. Aqui, ó, eu mostrei... deixa eu ver se tem aqui. Peraí. Não. Bom, avançando na nossa conversa para terminar, tá? Ações que auxiliam nessa reconstrução do texto. Só para fechar aí a nossa conversa rapidamente. Bom, essas ações são o ponto de partida para a tomada de consciência do aluno, porque o que a gente quer com tudo isso? Que o aluno tome consciência que ele precisa escrever corretamente, respeitando a ortografia e a gramática, né? Além de ele colocar as ideias no papel, ele tem que colocar de forma organizada. Então, a gente tem que saber como proceder e o que deve ser prioridade sempre. Então, olha, eu estou dando aula no terceiro ano. Qual é a prioridade da produção de texto do terceiro ano? Essa é a pergunta que você tem que se fazer aí, professor. Qual é a prioridade, tá? E aí, gente, procurar textos na internet para fazer essas intervenções, você pegar um pedaço de texto, um trecho de texto, tirar uma foto, mandar para o aluno analisar, fazer um slide, pedir para o aluno usar aquele texto e reescrever de uma maneira que ele acha que seria correta. São maneiras super simples, nada complicado, dá para fazer na aula online, na presencial, né? E para fechar, uma estratégia aí bônus para você fazer uma reflexão aí, tornar esse momento mais reflexivo ainda, fazendo uma ficha de autoavaliação da correção de texto. Quem aqui já viu esse tipo de ficha? Alguém já viu? Olha só, eu vou dar 4 exemplos de perguntas que você poderia fazer de análise do texto. Ó, vou mostrar aqui para vocês, ó. Essa criança do terceiro ano, então ela fez uma escrita da música... desafio escrever uma paródia. Era uma paródia da música Escravo de Jó. Então, uma produção de texto poética, né? Poesia, ó. Tá? Então, ela escreveu a paródia, tá? Eu acho que essa paródia foi em dupla. E aí, ela ilustrou, a paródia. Ilustrou. E depois, ela fez a análise do texto. Então, algumas perguntas, tá vendo aqui, ó? Algumas perguntas que foram feitas sobre o texto que ela escreveu. Então, por exemplo, quem eu quero que compreenda o meu texto? Então, para quem ela está escrevendo? Né? A outra pergunta, eu escrevi corretamente as palavras? Aí ela vai ver o texto, vai revisar, escrevi ou não escrevi, errei. Número 3. Usei a pontuação adequada, parágrafo, travessão, ponto de interrogação. Aí ela vai marcar lá. Outra pergunta. Usei a letra maiúscula no início do parágrafo dos nomes, e na hora que escrevi nomes próprios? Então, assim, são perguntas que você pode organizar numa fichinha como esta aqui, tá? Você pode pôr alternativas, sim, não, linhas, tudo depende do que você quer avaliar, do que você quer que a criança se autoavalie, tudo bem? E, ora, você deixa passar alguns erros, porque se a gente corrigir tudo, a criança se sente muito mal, até a gente, né? Se você escreve um texto e a pessoa acha um monte de
de coisa errada, como você se sente, não é? Então, assim, hora você corrige tudo, hora você corrige pouco, mas aí como você sabe? Através dos seus critérios. O que eu tenho que chegar até o final do ano com essa criança? Tal, tal e tal coisa. Então, o que eu tenho que fazer? Estou avaliando que a minha classe ainda não sabe. Uma coisa que quando chegar no final do ano, ela tem que saber. Então, eu vou dar atividades reflexivas para que ela se desenvolva, né? E é importante ressaltar que tudo é o professor que fica à frente, gente. Você nunca pode deixar uma correção de texto a cargo de pais, a cargo de alunos. É sempre você a pessoa que orienta e que dá o modelo, né? E mais uma vez, reforçando, a criança não vai tirar da ideia dela como se escreve um diálogo. É você que tem que trabalhar para depois exigir isso numa produção de texto. E agora a gente chegou no momento print. O que é o momento print? Momento print, eu vou ficar quietinha aqui agora, vou mostrar a minha legenda de produção de texto para vocês. E vocês vão tirar um print. Quem gostou aí da live e quiser repostar aí nos stories ou aqui no YouTube, depois repostar no Instagram, essa é a hora. Foto desse aqui pro pessoal no Instagram, Papo da Professora Denise, e no YouTube, vou deixar aí nos stories do YouTube também, tá bom? E para saber mais sobre o tema, essa live vai ficar gravada no YouTube, tá? Vou deixar gravadinha no YouTube se você quiser rever, anotar as ideias. Compartilha essa live com as amigas aí que você sabe, fala, nossa, minha amiga precisava ter ouvido essas ideias, né? E agora eu quero ler um pouquinho do que vocês estão falando aqui, ó. Positivo para que a criança reflita sobre o que ela escreve e tudo mais, né? A Flávia, assiste novamente a live que eu dei várias ideias aí para vários anos, tá? Normalmente eu coloco embaixo ou na linha onde tem o erro. Por exemplo, no começo do ano eu colocava a bolinha que tem um erro na escrita da palavra, eu colocava bem embaixo da palavra. Depois eu falei, pessoal, agora vamos dificultar. Eu vou colocar a bolinha na linha onde tem o erro. E aí a criança tinha, sabe, nessa linha tem um erro. Ela tinha que ler a linha toda para descobrir qual a palavra errada. Então, assim, a gente tem que usar diferentes estratégias para o mesmo objetivo, sempre, tá? Tô querendo muito aumentar os meus seguidores no YouTube. Então, é por isso que eu tô priorizando os conteúdos lá. Porque lá é muito mais fácil. Todos os comentários que ficaram aqui, que foi feito no YouTube, eu posso ir lá ler novamente. E aqui no Instagram não, passou um monte de pergunta legal que eu não vou conseguir ler, infelizmente. E lá fica registrado. Então lá é um lugar onde a gente fazer a live tem mais recursos, né? Então, eu gostaria muito que vocês que estão aqui me assistindo dessem uma corridinha lá no YouTube, curte, ativa o sininho para toda vez que eu postar lá um vídeo, vocês recebam a notificação. E agora, gente, eu tô fazendo vídeo toda terça e quinta. Terça-feira é a live, quinta-feira é um conteúdo diferenciado aí para vocês aplicarem aí e ajudarem as crianças. Então, muito obrigada por todo mundo que ficou aqui comigo assistindo. Espero ter ajudado.